É isso, galera, beleza? Bem-vindos ao React do Futebol. Peço simplesmente a você, que deixa o like, é muito importante. Nesse momento, Rafael Paiva passando na sua tela, o embarque do Vasco da Gama para Goiânia, onde irá enfrentar a equipe do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E você vê imagens nesse momento no embarque do Gigante da Colina. Os jogadores aí, passando na sua tela, membros do staff. A gente vai vendo aí imagens do BTB Esportes, Ryan, os jogadores do Vasco aí, o Leandrinho encapuzado, Daniel Félix, a gente tá vendo segurança do Vasco nesse momento na sua tela, galera da comunicação, GB, Léo Pelé. A gente tá vendo aí o staff do Vasco da Gama passando na sua tela, passou primeiramente o Rafael Paiva, que é o técnico interino do Vasco, Léo Jardim, goleiro, muito importante para o Vasco, Esforza, Robert Rojas, Rossi. A gente está vendo aí nesse momento o Vasco embarcando Felipe Maestro, o Babo da assessoria. Goleiro, esse aí é o goleiro Pablo, Paulo Henrique, Hugo Moura. Meio de campo Adson, que inclusive é dúvida para esse jogo. JP, Pablo Galdames, Pumita. Ele que ficou alguns jogos de fora, né, cara? Aí, Marcelo Santana, diretor de futebol, abraçando aí o segurança, cumprimentando também a galera do BTB Esportes. Inclusive, vai lá no BTB Esportes, é muito importante para você ficar ligado. Zagueiro Maicon. Esses são os jogadores do Vasco passando na sua tela, hein? Lucas Piton, lateral esquerdo. Vitor Luiz, ambos laterais esquerdos, né, cara? Do Vasco da Gama. Passando aí na sua tela e você conseguindo acompanhar. Lembrando que o Vasco, sem Felipe Coutinho, sem Payet, sem Estrela, sem João Vitor, Alex Teixeira, Souza, Emerson, nenhum deles está à disposição da equipe do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli pelo Campeonato Brasileiro. Praxedes, Pablo Verrete, o Pirata, artilheiro do Vasco na competição e também na temporada, Zé Gabriel. Você vendo nesse momento imagens do embarque do Vasco para enfrentar o Atlético Goianiense, jogo importante. Se o Vasco vencer, consegue uma pontuação muito boa para conseguir de vez espantar esse fantasma da zona de rebaixamento. A gente tá vendo aí o DVD, que é o ponta esquerda do Vasco. E a princípio foram esses jogadores que estiveram na sua tela para você conseguir acompanhar, embarcando rumo a Goiânia. Jogo muito importante, como eu falei com vocês, o Vasco precisa bastante dessa vitória. E nesse momento colocar para vocês conseguirem acompanhar os relacionados do Vasco da Gama para essa partida. O Vasco já divulgou aqui os relacionados e tá na sua tela nesse momento, Os relacionados do Gigante da Colina. Adson, David, Galdames, GB, Hugo Moura, JP, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Praxedes, Pumita, Ryan, Rojas, Rossi, Esforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Portanto, esses foram os relacionados do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. E você vê aí na sua tela nesse momento. Então, portanto, galera, esses foram os relacionados do Vasco, sem Coutinho, como falei com vocês, sem o Payet, ainda em questão de recuperação. Inclusive, o Vasco divulgou uma nota relacionada ao Payet, João Vitor e Estrela, né? Relacionados, rumo a Goiânia, né? Nesse momento, colocar para vocês conseguirem acompanhar na tela de vocês, porque essas informações foram da assessoria do Vasco, passando as seguintes informações. Colocar para vocês nesse momento, Você vê aí, relacionados à viagem rumo a Goiás. João Vitor, o atleta, evolui no tratamento com atividades no campo, acompanhado da fisioterapia. E também, Payet, já treina com o grupo do Vasco em fase avançada de transição. E o Estrela segue o protocolo com o Desp, realizando o trabalho com a fisioterapia. Portanto, essas foram informações relacionadas ao Vasco da Gama,
E a galera da ESPN também passou a informação, porque o Vasco acabou de anunciar o novo reforço, o Emerson Rodrigues. E você vai ver nesse momento, na sua tela, toda a informação da ESPN sobre esse reforço, sobre essa chegada ao Vasco da Gama, do atacante colombiano que chega por empréstimo com opção de compra. Vamos acompanhar nesse momento o que eles falaram sobre essa situação. Vamos ver. Terceira passagem no Vasco, então também deve levar mais um tempinho para a estreia, mas o Vasco vive esse clima agora de retomada, de raízes, enfim, tentando se reencontrar, e aí terceira vitória consecutiva seria importante, essa quarta amanhã contra o Atlético Goianiense, ainda muito provavelmente sem o Felipe Coutinho em campo. Boa, Pedro, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho por aí. Vasco on fire no mercado, hein, minha gente? Coloca aí na tela, tem mais novidades chegando, já teve Coutinho. Olha aí, o Emerson Rodrigues é a novidade que acertou também, o Vasco anunciando mais esta contratação na tarde desta terça-feira. Novo atacante para o Vasco. Jogador de característica que, assim, que o Vasco precisa, né, na questão de você olhar para o elenco. É um ponta bem de aceleração mesmo, de jogada individual, de transição muito rápida. É um cara que oscilou um pouco na passagem dele na MLS, mas tem qualidades, viu? Tem um jogador que eu acho que pode ajudar nessa questão do elenco. É um cara que tem muito essa questão de carregar a bola em velocidade. O Vasco tem jogado com um cara mais dessa cara, só o Adson, né? E o Adson não é, de fato, um ponta. O Adson, acho que ele é até meio atacante, assim, um cara que faz o lado do campo, mas de mais aceleração também. Então, acho que é um cara que vai dar um pouco mais de profundidade pro elenco do Rafael Paiva. Tá treinando muito. Treina muito. Tá aí, Glaucio. Anota mais um reforcinho na conta do pai. Você tá empolgado aí. Não é uma contratação do tamanho, do peso do Felipe Coutinho, mas é para profundidade de elenco, para dar mais opções, como falou o Renato. E o Emerson, ele no futebol colombiano, até durante a passagem dele pelo futebol mexicano, no Santos Laguna, ele atuou mais pelo lado direito, mas pode jogar também pelo lado esquerdo. É um cara que gosta ali de jogar pelo lado direito, cortando para a perna esquerda. Mas no caso do Vasco, eu vejo que o ideal até seja ganhar mais uma opção pelo lado direito, onde muitas vezes o Vasco tem recorrido ao Rossi. O Rossi nessa volta tem tido muita dificuldade, não consegue ser esse ponta vertical, com velocidade, com imposição no 1 contra 1 pelo lado. E até em termos físicos, o Emerson Rodrigues tende a acrescentar mais. E se livrou de um problema, viu, Glaucio? Porque na final da Copa América, ele que é colombiano, ele fez uma promessa meio inusitada. Ele falou que se a Colômbia fosse campeã, ele voltava com a ex. Se livrou de uma boa, né? Olha aí. Teve isso? Teve isso, eu não vi. Meu Deus. Louco, olha o momento Léo Dias aqui com o Breiler Pires. Que coisa maravilhosa. Ousado. Tá certo. Eu não tinha visto esse detalhe também, não. Colocando o Vasco nas apostas dele, tá tudo bem. Ó, pausa rápida aqui. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a situação envolvendo o Vasco da Gama, que anunciou o novo reforço, o Emerson Rodrigues, jogador que é colombiano, e o Vasco realmente já acertou com esse jogador, já está anunciado oficialmente. Relacionado agora a mais uma saída, um cara na barca do Vasco, o Vene Casagrande passou a informação que o atacante Cleiton Silva, emprestado pelo Vasco ao Rio Ave de Portugal, já viajou para se apresentar ao novo clube. Portanto, o presidente Pedrinho já passou mais uma canetada em relação à barca do Vasco da Gama e o Cleiton Silva já está de saída. Isso porque, isso é um dos motivos pela qual, na verdade, né, o GB está relacionado para a partida de Vasco e Atlético Goianiense, porque sabe que o Vasco precisa de um reserva para o Verratti e o GB de imediato já foi relacionado, lembrando que ele teve uma lesão muito séria no seu joelho e agora está retornando e vai ser o substituto imediato de Pablo Verratti nessa partida muito importante no estádio Antônio Ascioli. Lembrando que o Cleiton é um cara que veio com valor muito alto, porém não correspondeu às expectativas dos torcedores do Vasco, é um cara que realmente não se encaixou no esquema tático do Ramon Dias e agora do Rafael Paiva. Eu não vou nem falar o Álvaro Pacheco, porque não teve muita oportunidade com o técnico português, porque ficou 4 jogos apenas e depois já foi embora do Vasco da Gama. Então, portanto, Cleiton Silva de malas prontas e está
de saída da equipe do Vasco, né? Eu falei de chegada, em relação à chegada do Vasco, sobre o Emerson, o Vasco lançou, ele falou um pouquinho, falou com exclusividade para Vasco TV, e você vai conseguir acompanhar nesse momento o que falou o Emerson Rodrigues para Vasco TV sobre a sua chegada ao Vasco da Gama. Vamos acompanhar nesse momento o que falou o jogador. Agradecerle a Dios por la oportunidad, a Vasco por abrirme las puertas. La verdad que, bueno, estoy muy feliz de poder estar acá. Siempre para mí, para mi familia, fue un sueño jugar y bueno, somos muy hincha de Brasil, del juego bonito, y entonces, bueno, la verdad que muy feliz de estar en Brasil y más en esta institución como Vasco. Então, portanto, você conseguiu ver aí o novo reforço do Vasco falando e você conseguiu acompanhar aqui no React do Futebol. Peço simplesmente a você, que deixa o like porque é muito importante, compartilha o vídeo para geral. Lembrando, nossa meta é alcançar 40 mil e faltam apenas 1.800. Eu conto muito, com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!